dar ao menos 1, 2 dias para que façam o exercício e posto as respostas e a explicação do porquê das respostas, né, que é o interessante, tá? Isso eu vou ir fazendo, postar exercício, como não valem nota esses exercícios, eu vou ir postando agora, não preciso ficar esperando o sábado, tá? Eu vou ir postando na semana, vou ver tudo e postando exercício, para que fique bastante exercício, mas eles não valem nota, então não tem problema eu ficar postando no meio da semana, que não tem aula, e depois posto respostas, tá? Isso não tem, isso é só para o estudo de vocês, tá? Não vale nota. O que vale nota, assim, tem que ser sempre certinho nos dias, tá? Então, acho que sobre trabalho, isso aí tudo, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Mas já dei uma geral aqui. Então, a aula da tarde, que eu vou pegar a redação e devo pegar a parte de regência também, tá? Já vai ser pelo Facebook, certo? E daí, durante a semana, a gente pode criar até algum Face da turma, se todo mundo tiver Facebook, e fazer as aulas por ali pelo Facebook. Eu não vou fazer mais, tá? Essa é a última pelo Facebook, então, porque daí deu esses problemas que eu fiquei um tempão só arrumando aqui. Pelo Face não tem problema. Então, eu parei de vocês na última aula, eu tinha visto sílaba tônica, encontros vocálicos, né? E a acentuação, certo? Então, alguém se puder me confirmar isso, eu fui até a acentuação, né? Então, agora eu vou entrar em frase, oração e períodos. Oi, minha pequena, essa é minha filha, acordou agora, né? Onde é, meu amor? Fecha a porta, por favor, filha. Então, certo, eu fui até a acentuação, tá? Então, eu vou entrar em frase, oração e período agora, para ir continuando, tá? E depois, como eu falei, eu vou revisar tudo. Obrigado, Paulo. Depois eu vou revisar tudo, e o que eu não tiver colocado exercício ali, eu vou colocar, assim como material escrito também de tudo, tá? E eu vou ficar na semana postando coisas ali, eu posso postar mais exercícios, igual, só que vocês sabem que daí não tem aquela obrigação de nota, é para estudo de vocês, tá? E se vocês tiverem um grupo de WhatsApp, vocês podem até me colocar nesse grupo, depois vocês podem me tirar, para que, se tiverem alguma dúvida, vocês possam me perguntando, tá? Não tem problema. Então, vamos lá, vamos começar de frase, oração e período, tá? Espero que estejam assistindo por aqui, porque eu vou aproveitar para ir escrevendo aqui, tá? Porque a última que eu fiz para vocês, o quadro estava virado, né? Mas eu já vi como, já resolvi isso também. Esse é meu gatinho. Fecha ali, tá, filha, por favor? Então, certo. Tá, podem me colocar no grupo se vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui escrito o meu WhatsApp, depois vocês podem me tirar, tá? Porque às vezes o pessoal não gosta de botar, mas eu sempre me disponho, porque daí posso ter alguma pergunta, alguma coisa ali, tá? Daí vocês podem colocar dúvidas, enfim, para que tenham um maior contato, tá? Porque e-mail, às vezes, eu demoro um pouco para responder, pelo que eu falei que eu recebo muitos e tal, de outras escolas também. Então, vamos lá. Frase, oração e período. Tá? Não sei se eu acabei de falar isso, mas eu vou escrevendo exemplos aqui, tá? Por isso que eu vou usar por aqui hoje. Então, frase, oração e período, tá? O que seria frase, oração e período? A gente costuma chamar no português tudo de frase, normalmente, tá? Ficou costumeiro, mas não é bem assim, tá? Certo, Lourdes? O que é uma frase no português? Eu vou escrever tudo em caixa alta aqui, porque daí eu não fico me preocupando, tá? Vai ficar mais agilizado o negócio, tá? Mas o que seria uma frase? Frase é toda ideia, tá? Sem verbo. Depois a gente vai ver que existe frase verbal, que daí tem verbo, tudo bem, tá? Isso é outro conteúdo, vamos pro conteúdo que é o de vocês. O que é uma frase? Tá? Ideia sem verbo. Ou seja, qualquer escrita que eu tenha, a palavra que me dê noção de alguma coisa, é uma frase. Se eu escrevo apenas porta, ponto, isso é uma frase, tá? A palavra fogo, tanto faz eu botar ponto ou reticências, 3 pontinhos, né? Fogo é uma frase, tá? Se eu botar com ponto de exclamação no final, uma palavra que não seja verbo, Grêmio, tá? É uma frase, muito bonita, por sinal, tá? Ou seja, porta, fogo, Grêmio, não tem verbo. Tá? Eu posso escrever um enunciado maior também,
Por exemplo, eu posso escrever algo maior sem a presença de verbo, tá? O que é difícil a gente escrever em uma redação, escrever normalmente no português, é uma frase muito grande sem verbo. Não pode ser, não sei escrever essa palavra, Ana Paula, mas eu sou imparcial. Ó, eu escrevo todas as, né? Inter, aqui Inter, caixa alta não consegue sair. Então, no meu computador não escreve. Tá? O que acontece? Aí está escrito Grêmio campeão do mundo, ou outro time. Tá? Igual não tem verbo. Né? Se eu pegar Grêmio ou outro time, eles são substantivos. O que é um substantivo no português? Nome. Nome de qualquer coisa é um substantivo, né? Seja isqueiro, xícara, a bonita minha xícara, né? Gosto muito de cheiras, né? Caveira, qualquer palavra, tá? Que seja nome de um objeto, computador, luz, né? Sol, nome de qualquer coisa é um substantivo no português. Então, a gente tem ali Grêmio ou outro time, são substantivos, campeão é um adjetivo, do é preposição e mundo é nome, de novo, substantivo. Ou seja, não tem nenhum verbo. Tá? Qualquer enunciado, independente do tamanho, seja uma palavra, seja 2 linhas que eu escreva sem verbo nenhum, é uma frase. Certo? Independente do ponto final ou outro ponto. Tá? Aos poucos eu vou chegando nessa explicação aí. Então, o que é uma frase no português? Quando não tem verbo. E normalmente a gente chama tudo de frase, né? Mas não é bem assim. Frase é o que não tem verbo. Não tem verbo, é frase. Tá? Então, independente do ponto final ou não, que eu posso fazer uma pergunta, mas porta não é um verbo. Não, porta é nome também, Fernanda. Tá? Por exemplo, eu posso escrever algo a mais com ela, ó, porta amarela. Tá? Porta amarela, ponto. Porta é um nome de um objeto, então é um substantivo. Amarela é a característica desse objeto. Tudo que for característica do objeto é um adjetivo, tá? Então, adjetivo é aquilo que caracteriza normalmente sempre o substantivo. Alto, baixo, bonito, feio, rápido, lento, amarelo, verde, branco. Né? É sempre o que dá a característica de um substantivo, tá? Macio, duro, tudo que for a característica é o adjetivo. Nome de qualquer coisa é substantivo. Perfeito. Isso, gordo, magro. Tá? Então, pode ser, eu falei substantivo, que tá, para não ir complicando as coisas, caracteriza um substantivo, mas pode caracterizar outra classe gramatical também, o adjetivo. Eu posso colocar, ele é magro. Tá? Ele é magro. Ele, por exemplo, ele e ela são pronomes. Tá? Pronome pessoal, ele. Então, magro é adjetivo e está caracterizando o quê? Não um substantivo agora, e sim um pronome. Como eu posso escrever, sei lá, Mauro, tá? Mauro é nome de uma pessoa. Então, substantivo. Mauro é magro, também está caracterizando agora o substantivo, certo? Seria verbo. Isso aí. O é um verbo, que é um verbo de ligação, mas para nós o que interessa é que é um verbo, que vai entrar agora em oração. Né? Ser, estar, permanecer, ficar, são verbos de ligação, e eu tenho os verbos de ação. Que aí vai entrar a oração agora, tá? O que é uma oração no português? A oração é uma ideia com verbo. Se a gente vai lá na gramática, está escrito uma ideia que adentra um verbo. Eu sou bem objetivo, tá? Eu explico curto e grosso, porque é o melhor modo de pegar, né? A gente tem que ser objetivo. Então, o que é uma oração? Ideia com verbo. Tá? É uma ideia com a presença de um verbo. Então, tudo que tem verbo no enunciado sempre é uma ideia que a gente escreve. Enunciado, tá? É a mesma coisa. Tem verbo, só que o mais importante, tá? Tem verbo e
sem ponto final. Tá? É uma oração sem ponto final, ou seja, na gramática está escrito que é uma oração sem encerramento. E o que encerra alguma coisa no português? O ponto. Né? O ponto encerra uma ideia. Qualquer outro tipo de ponto não encerra a ideia. Se eu colocar uma oração, tá? Um verbo, se eu colocar aqui um exemplo, por exemplo, o dia está bonito, né? Sol. O dia está bonito, não tem ponto final, né? Tem um ponto de interrogação, ou seja, uma pergunta. Isso é uma oração? É. Por quê? Tem verbo. Onde está o verbo no o dia está bonito? Está. Né? Tá? Então, tudo que tiver verbo, mas não tiver ponto final, eu considero uma oração no português. Entenderam? Perfeito. Perguntas já, né, podem ir fazendo já para que não fique dúvidas, tá? Então, tem verbo, pode ser inclusive só um verbo. Se eu escrever assim só, sair, com 3 pontinhos, porque não pode ter um encerramento. Sair, ó, eu saí, né? Só está escrito sair, 3 pontinhos ali, reticências. É um verbo, isso é uma oração. Tá? Dormiu, não precisa ter nada escrito mais. Dormiu, vírgula. Não acabei ainda, né? Porque tem a vírgula, é uma oração. Daí vai entrar a pontuação, que a gente vai ter depois, que eu nem botei vídeo ainda de pontuação, né? Pontuação vai ser só na outra aula, na parte da manhã. Tá? No outro dia de aula, não hoje. Um dos efeitos da vírgula justamente é separar orações uma das outras. Tá? Então, tá até agora, frase é uma ideia sem verbo, oração é um verbo, seja ele sozinho ou com mais palavras de outras classes gramaticais do português, sem ponto final. Tá? Sem ponto final. Por que isso? Porque a única coisa que vai diferenciar o período, que é o próximo, tá? De uma oração ou de uma frase é o ponto final. Porque para te ter um período no português, tá? Primeiro, voltando a uma explicação assim, por que a gente chama de oração isso que tem verbo? Porque os verbos no português, eles servem para quê? Para designar, para indicar sempre, tá? Um estado ou ação. Estado é quando alguma coisa é daquele jeito ou está daquele jeito, sem ter uma ação envolvida nisso. São poucos verbos, não precisam decorar isso porque faz parte de outra matéria, mas só para que saibam, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tá? São verbos que não expressam uma ação, esforço físico, né, ou esforço mental. Simplesmente é. Ali onde eu escrevi Mauro é magro. O fato de alguém ser magro, alguém ser gordo, não tem uma ação envolvida nisso. É um estado, a pessoa é daquele jeito. O Brasil é grande. Né? O fato do Brasil ser um país grande, não tem uma ação envolvendo nisso, é um estado, aquilo é daquele jeito. Quando os verbos indicam isso, eles são um verbo de ligação, mas isso, verbo de ligação e tal, é outra parte de matéria que não entra para você. O que a gente tem que saber é que é um verbo, tá? E tudo que é uma ação, envolve esforço físico, correr, cantar, gritar, falar, socar, né? Ou esforço mental, sonhar, pensar, né? Dormir, acordar. Tudo que é uma ação, verbo também. Daí, por que a gente chama isso de oração? Português é uma língua que vem, né? Com muitas coisas, regras ditadas que eram pela igreja, né? No século XV, XVI, tá? Então, oração é uma palavra que significa grandeza. Por que a gente chama de oração nas igrejas, independente da religião? Creio, né? Deve ter alguma religião que eu não conheço que não chama de oração, mas quando chama de prece é um sinônimo de oração, é a mesma coisa. Por que se chama na igreja oração? Porque tem vários verbos. Se a gente pegar qualquer oração ou prece, independente da religião, vocês vão ver que está cheio de verbos. Pega o Pai Nosso, por exemplo, é cheio de verbos. Por isso que se chama de oração, tá? Depois eu vou falando mais, tem várias regras do português que vêm, né, vêm da igreja, no caso da igreja católica, né?
Tem coisas que a gente escreve errado até às vezes, que não teriam por que estar errado, né? Mas é porque são regras que vieram no tempo da igreja e tal. Uma delas é que não se escreve, não se começa nenhuma frase com carnaval, por exemplo. Por que tu não pode começar uma frase escrevendo carnaval? Tá? Que a gente vê no jornal sempre na época do carnaval 2020 e tal. Porque tu nunca pode iniciar uma frase com letra minúscula, né? Uma hora, um período, que é o que a gente vai ver agora. Tu inicia com letra maiúscula, sempre. E tu nunca pode começar uma frase com uma palavra que seja considerada herege. Isso vem lá do século XVI da Igreja Católica. Carnaval é uma palavra que é considerada uma palavra herege, tal, festa da carne, ninguém de ninguém, etc. Então, uma palavra considerada herege. Então, a gente nunca pode começar, tu tem que começar ao menos com o carnaval. E o certo, daí tu não escreve o carnaval com letra maiúscula, tu escreve com C minúsculo. Então, tu tem que botar ao menos um artigo antes ali, o carnaval. As orações não podem vir com ponto final. Isso, porque daí vai ser período, Gabriele. Perfeito, isso aí. Tá? Já vou chegar lá agora. Às vezes eu saio, né? Porque eu tenho mania de falar muito em aula, então por aqui eu esqueço que às vezes eu desvirtuo e vou falando outra coisa. Mas é só para título de, né? Quanto mais a gente conhece, melhor. Então, tu nunca pode escrever uma frase e começar também com diabo, porque diabo é uma palavra considerada herege pela igreja. Então, tu tem que começar com o, no mínimo, na frente, para ser maiúsculo, certo? Mesma coisa quando está se falando em mitologia grega. Deus, Zeus, tu não pode escrever com letra maiúscula, tu tem que escrever Deus assim, qualquer deus grego, né, da mitologia grega, porque era considerado, né, um pecado pela igreja. Só Deus é com letra maiúscula. Por isso que quando tu escreve Deus, tem que ser sempre, quando é Deus, né, tem que ser sempre com o D maiúsculo, e nunca pode ser com o D minúsculo Deus. Só se for um deus da mitologia grega, egípcia, nórdica, né, deus mitológico. Tá, mas enfim. O que seria, então, o período, que é o que faltou? Né? Se vocês tiverem dúvida até aí, frase, oração, me digam. Porque eu construindo orações, normalmente, é que eu vou chegar aos períodos. Porque período, o que é? Uma oração com ponto final. Tá? Então, um período no português é uma oração com encerramento. O que seria uma oração com encerramento? É um período. Porque daí, quando eu tenho ponto, se eu escrever, por exemplo, janela aberta, ponto. Isso é uma frase mesmo, tendo ponto. Por que é uma frase? Porque não tem verbo. Janela é o nome de um objeto, é substantivo. Aberta é uma característica, aberta, fechada. A gente nunca pode confundir um verbo, quando ele é verbo, é ação, ou quando é o nome do verbo. Porque aberta, às vezes, as pessoas, principalmente, isso cai bastante em concurso público, até e engana as pessoas, né? Pega ratão. Porque o aberto, a gente pensa logo em abrir, verbo, né? Abrir é um verbo. Eu abri a porta, é uma ação, né? É verbo. Agora, janela aberta, janela fechada, não é o mesmo que fechar. O fato de fechar alguma coisa ou abrir é uma ação. Agora, o fato daquilo ali estar daquele jeito, janela aberta é uma característica da janela. No caso aí, janela aberta, ponto, isso continua sendo uma frase. Agora, se eu escrevo a janela abriu, ponto, aí eu vou ter um período. Por quê? Porque eu tenho uma oração e tenho um encerramento, que é o ponto final. A janela abriu. Abriu é um verbo, né? É uma ação. Ponto. Então, é muito isso de interpretação das classes gramaticais também, né? Aí que entra, às vezes, que a gente vê muito se falar, até esses dias no Jornal Nacional, estava falando sobre que o Brasil é um dos países da América do Sul com o menor índice de interpretação textual, por isso que as notas do Enem também são mais baixas, porque normalmente muitas questões envolvem interpretação, e daí o pessoal associa isso a como é que tu interpreta um texto, um poema, né? Tem que ter criatividade, isso é uma grande besteira. Para interpretar, tu não tem que ter nenhuma criatividade, tu não tem que descobrir o que o autor quis dizer, né? É pura gramática, pura gramática. Depois, quando a gente lê crase, que não vai ser hoje, vai ser
no próximo de semana, pontuação, crase, a gente vê que a gramática interpreta tudo, tu não precisa nem ler o parágrafo inteiro de um texto, às vezes tu lendo uma frase, tu sabe o que está escrito, só pela frase, pela maneira como está escrita. Então, interpretação de texto é pura gramática, total, tá? Então, como aqui também não deixa de ser interpretação, mas da gramática. Janela aberta, o aberto é uma característica da janela, então é uma frase. A janela abriu é um período porque tu tem o verbo abriu, tá? Então, o que acontece? Se eu coloco a janela abriu, vírgula, mas o vento não entrou, ponto. Ana Paula, mas interpretação, Ana Paula, é aquilo que às vezes a gente acha, mesmo quando é interpretação textual de poema, por exemplo, que é uma coisa mais chata, né? Mas é pura gramática, não é nada de tu ter que imaginar o que o autor quis escrever com aquilo, por isso que existe certo e errado em interpretação de texto, né? Porque a interpretação toda é pela gramática. A gramática te dá toda a interpretação, o que o cara quis escrever. Depois a gente vai entrar mais nisso. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a janela abriu, mas o vento não entrou, ponto. Aí tem um exemplo de vírgula, tá? Que vai ser depois, mas a gente vê uma das funções da vírgula, tá? Separando orações. Porque se eu contar aí, tá? Ali em cima, a janela abriu. Quantas orações eu tenho? Uma só, né? Por quê? O que é uma oração? É uma ideia com verbo até o fim, até o ponto. Né? Desculpem, falei até o ponto. Até o ponto é o período. Se tem uma oração e ponto final, é período. Se tem só verbo, ou verbo associando alguma outra coisa, tá? Sem ponto, eu tenho uma oração, certo? E se estiver a janela está aberta. Aí sim, a janela está aberta, daí tu tem oração. Daí tu tem oração porque o aberta continua sendo adjetivo, só que o está é verbo. Né? Então, a janela está aberta, daí tu tem uma oração. E daí que entra, que é outra coisa de concurso, de pegar ratão, se eu botar um ponto, fica um período. Se eu botar uma vírgula, 3 pontinhos, 2 pontos, qualquer outro sinal de pontuação, eu tenho só uma oração, não tenho período. O que marca o período mesmo, que daí eu vou ter período simples e composto, por isso que eu tenho que saber identificar isso que eu estou falando tudo devagar. Tá? Porque o período simples tem uma oração, composto tem mais de uma. Se eu pegar lá em cima, tá? A janela abriu, tá? Para ver o período simples. O período simples, ele tem uma oração. Ou seja, até chegar ao ponto, ele tem uma oração. Se eu escrever isso que a Lauren botou ali, a janela está aberta, ponto. Isso é um período simples. Né? A gente vê nas gramáticas lá escrito sempre como PS, período simples. Tá? Por que é um período simples? Porque tem uma oração até o encerramento. Porque tem um verbo só, que é o está, e uma ideia associando esse verbo só, a janela está aberta. Né? Então, isso é um período simples. Se eu escrever a janela abriu, como estava antes também, a janela abriu, ponto. Continua sendo um período simples. Por quê? Porque tem uma oração, que é o verbo abriu, uma ideia só em torno desse verbo. A janela abriu, ponto. Período simples. Tá? Então, o que é o período simples? Quando eu tenho uma oração até o encerramento, até o ponto final. Tá? Isso é período simples. Aí que vai entrar vírgula, separando orações, porque eu posso escrever o que eu coloquei antes, tá? A janela abriu, mas o vento não entrou. Se eu escrevo, ó, a janela abriu, certo? A janela abriu até aí, tá escrito o quê? Isso tem uma oração, certo? Botei vírgula. A janela abriu, vírgula. Tá? Uma oração. Não é período porque não tem ponto final. Daí eu posso escrever o que eu tinha botado antes, mas o vento não entrou. Tá? Mas o vento não entrou. Se eu escrevo mais o vento não entrou, tem um pezinho a mais aqui, tá?
Já vejo, Gabriela, pergunta. A janela abriu, mas o vento não entrou. Ponto. Ponto. Tá? Aqui, ó. A janela abriu, vírgula. Então, até a vírgula eu tenho uma oração, não tenho? A janela abriu. Então, para a gente definir o que é a oração, tu pega o verbo e tudo que está associado, que envolve aquele verbo, toda a ideia. Qual é a ideia da primeira oração? A janela abriu. Daí tem uma vírgula que está separando orações, mas o vento não entrou. Tá? Nisso, por isso que eu falo sempre que as coisas no português vão se encaixando. O que é esse mas? O mas é uma conjunção que na redação eu já vou falar sobre isso de tarde. Quanto mais a gente escreve em textos, melhor. Tá? Pode ser um e-mail, pode ser qualquer coisa que escreva. Tanto que tem uma parte lá do Enem que analisa só o uso de conjunção nas redações. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, assim sendo, logo, afinal, sendo assim, não obstante. A conjunção, ela une uma oração a outra, ela une as ideias. Tá? Então, se eu fosse pegar só a segunda oração, o que é a segunda oração? Eu posso tirar a conjunção, ela está só ligando a primeira oração até a segunda oração. A segunda oração, qual é a ideia dela? O vento não entrou. Então, aí eu tenho duas orações, certo? A primeira é a janela abriu, isso é a primeira oração, e a segunda oração, que está separada pela vírgula e ligada pela conjunção mas, é o vento não entrou. Tá? Então, aí eu tenho duas orações. Duas orações, o que é? Isso forma o período composto. O que é um período composto? Ele é formado por duas ou mais orações. Então, o que é um período composto? Tem duas ou tem mais que duas orações. Tá? Eu estou indo bem devagar, porque a gente tem tempo. Tá? Tempo que eu digo, porque de tarde eu vou pegar só a redação, mas depois vocês vão ter lives e lives maiores, mais do que uma hora. Então, vai dar para ver todo o conteúdo, não vou ficar atropelando. Então, estou indo bem devagar. Se nessa aula de agora, de manhã, a gente vê só frase, oração e período, não tem problema nenhum. De tarde eu vejo o uso dos porquês e a redação, tranquilo. Tá? Depois eu vou ficar postando na semana, como eu falei para vocês. Nas próximas lives a gente vê regência, concordância, pontuação e crase. Esses 4 assuntos. Tá? Então eu não vou atropelar. Porque em sala de aula eu vou bem devagar, mostro bastante exemplo. Então, eu sei que online também o sistema, né, já é diferente, então eu não vou ficar atropelando. Tá? Então, se alguém achar que eu estou muito devagar, é porque eu já calculei, as outras lives vão ser na outra semana de 2, 3 horas, 2 horas e meia, porque a gente vai ter aula a manhã inteira, né? E tarde também, vocês teriam aula de manhã até o meio-dia e de tarde. Então, olha quantas horas teriam de aula. Então, eu posso fazer essas horas de live, não tem problema, é trabalho igual. Tá? Então, não se preocupem. Por isso que eu estou indo devagar, não importa o que eu for ver hoje, vai dar tempo de ver tudo, porque as outras lives na outra semana vão ser maiores. Então, o importante é ver bem o assunto, tá? Cada assunto. Então, o período composto tem 2 ou mais orações. Então, para classificar, o que a gente tem que saber nesse conteúdo? Inclusive, isso é matéria de concurso, mesmo concurso do ensino médio, ensino superior ou fundamental. Cai nos 3 tipos de concurso no português, cai isso. No concurso do Clínicas, no último, caiu essa matéria. Vai ter um concurso, seria esse ano, não sei agora se vai ser esse ano ou se vai ser ano que vem, né? Eu acho que até vai ser esse ano ainda, cai essa matéria também. Assim como cai encontros vocálicos, toda a matéria que eu estou dando para vocês, no último concurso, no penúltimo do Clínicas, caiu tudo. Né? Como no próximo, essa matéria cai, eu dou aula em concurso para concurso também, e essa matéria cai, por isso que é importante, até um concurso que vocês podem fazer depois da área, da saúde, vocês vão encontrar essa matéria no português. Por isso que é bom dominar, assim. Tá? Então, eu nunca posso ir pelo tamanho do enunciado. Eu sempre tenho que ir pelo número de frases, tá? Não é o tamanho que te dá. Se eu escrever uma coisa muito pequena, uma frase conhecida da história, venci. Ponto. Vini vidi vici. Essa é uma frase que foi o quê? Foi dita pelo Júlio César no Império Romano, quando Roma conquistou praticamente, né, o poder assim,
um poder maior. Vini, vidi, vidi. Vi, vim, venci. Isso é um enunciado pequeno escrito, né? Mas é um período composto. Por que é um período composto? Porque eu tenho 3 orações. Eu tenho mais orações do que no outro de cima a janela abriu, mas o vento não entrou, que é bem maior escrito. Né? Porque aí eu tinha 2 orações só. Nesse eu tenho 3. Porque vi é o verbo ver. Né? Então tem uma oração. Daí a vírgula separando. Vim é o verbo vir, ir em algum lugar, vir. 2 orações, venci, que agora eu vi ali que eu escrevi sem a vírgula no meio, né? Porque o certo é vi, venci, né? Com a vírgulinha separando ali também. São 3 verbos, isso, Lourdes. Vi, vim, venci. Então são 3 verbos, 3 orações, até o ponto, ou seja, é um período composto porque eu tenho 3 orações. 3 orações. E se eu escrever alguma coisa bem maior, tá? Por exemplo, eu posso escrever assim, dia bonito de sol. Dia bonito de sol. É maior do que vi, vim, venci. E não é nenhum período isso. Por que não é um período? Porque eu não tenho verbo nenhum. Dia é substantivo, bonito é adjetivo que está caracterizando, né? O de é uma preposição, sol é nome substantivo de novo. Então, até o ponto ali eu não tenho nenhum verbo. Então, não tem nem oração. Não tem uma oração. Frase. Então, isso é uma frase. Daí o de cima, vi, vim, venci, tem 3 orações até o ponto. Então, é um período composto. Tá? Eu escrevesse vi, vim, venci, reticências, 3 pontinhos, eu poderia botar ponto de interrogação, poderia botar ponto de exclamação, poderia botar 2 pontos, poderia botar vírgula, tá? Qualquer um desses aqui, ó. Tá? Saíram outros símbolos ali, nada a ver, mas não tem problema. Qualquer outro sinal de pontuação que eu colocasse, se não fosse o ponto final, continuaria sendo, daí seriam 3 orações, mas não seria um período porque não tem fim. Então, sempre que tu faz uma pergunta, né, tu tem uma oração numa pergunta, tu não tem um encerramento, porque o ponto de interrogação, por exemplo, não é considerado final de ideia, porque tu pergunta e espera uma resposta, né? Então, para ser o período, tu tem que ter o ponto final. Então, para classificar período, eu tenho que saber que tem que ter oração e ponto final. Daí, para classificar em período simples, tem uma oração só até o ponto final. Período composto tem 2 ou mais orações até o ponto final. Se eu não tenho nenhuma oração, só tenho uma ideia escrita com outras classes gramaticais que não verbo, não interessa o tamanho disso, escrito é frase. Gabriela, então, que fala no período composto são os verbos. Isso, são as orações, tá? Mas é que para ter uma oração, Gabriela, eu tenho que ter verbo, né? Então, porque eu posso ter ali, só como eu tinha a frase do Júlio César ali em Roma, é vi, vim, venci. É que ele falou só 3 verbos mesmo. Mas eu poderia colocar assim, ó, eu vi, eu vim, eu venci, porque tá tudo em primeira pessoa ali, né? Poderia botar o eu, por exemplo, ó. No caso, ele poderia ter falado eu, né? Tá? Daí, ó, eu não tenho só verbo, eu tenho oração, porque só o vi sozinho é uma oração, porque é verbo, e o eu vi é uma oração também. O eu vi, porque o eu está acompanhando o verbo ver. Depois, eu vim é outra oração, eu venci é outra oração. Tá? Então, o que forma o período composto é ter mais de 2 orações ou 2, tem que ter no mínimo 2. Então, se eu colocar assim, aprovamos na disciplina, ponto. Ponto. Tá? Aprovamos na disciplina. Aí me digam, pensem, isso é frase, oração, ou é um período simples ou período composto? Quando a gente classifica em período, tu tem que classificar em período simples ou período composto, não é só período. Né? Daí a gente tem que ver as orações. Quando for frase, é só frase, e oração, né? Nesse conteúdo aí é só oração. Então, aprovamos na disciplina. Tem verbo, então já não é uma frase.
né? Tem ponto final, tem ponto final. Então, eu posso ver se tem oração em ponto final, é um período. Daí eu tenho que ver se é período simples ou composto. Isso, é um período, Gabriele, isso aí. E tem mais do que uma oração? Não. Porque só tem um verbo, que é o aprovamos. Né? Nós aprovamos, período simples. Isso, Fernanda, período simples. Porque é só uma oração. Tá? Agora, se eu escrever outra ideia parecida, mas outra ideia, aprovamos na disciplina, aí eu vou usar a conjunção, ó, aí que a gente usa as conjunções e tal. Quanto mais eu uso conjunções, depois eu vou falar isso na redação em texto, melhor, sabia? Quanto mais a gente usa numa escrita, num parágrafo, melhor. Aprovamos na disciplina, desde que elas sejam usadas de maneira correta, claro. Aprovamos na disciplina, vírgula, pois estudamos. Ponto. Agora, tenho frase, oração, ou período simples ou composto, tá? Laura, em período simples, isso, era sobre o outro. Tá? Isso aí, Laura. Agora, essa última, aprovamos na disciplina, pois estudamos. Isso, Laura, período composto. Por quê? Porque eu tenho a primeira oração, que é aprovamos na disciplina, verbo aprovar, né? Período composto, isso, Amanda, isso. E qual é a segunda oração? Estudamos. Eu não preciso colocar a conjunção. Pois, né? Porque a ideia é estudar. Estudamos. Dois verbos. Isso. Dois verbos, duas orações, tá? Eu tenho que acostumar com isso. Duas orações, Laura. Por quê? Porque agora, tá, primeiro eu queria chegar e daí eu vou dar a explicação que é o que cai muito em concurso, que é o pega-ratão. Porque nessa matéria tem um pega-ratão. Qual seria? O primeiro é aquilo de escrever porta aberta, para parecer um verbo, mas não é, que é um adjetivo, o aberta. E o outro é quando eu escrevo dois verbos seguidos, tá? Eu posso escrever assim, bebeu, dirigindo. Bebeu, dirigindo, ponto. Tá? Isso cai muito em concurso. Estou só arrumando, porque às vezes sai uma letra nada a ver aqui. Né? Bebeu dirigindo. Tá? Isso é um pega-ratão que cai em concurso, por exemplo, que pode aparecer na prova de vocês também. Tá? Porque aí eu leio, bebeu é um verbo, sim. Dirigindo é um verbo, sim. Mas acontece que quando eu tenho dois verbos seguidos, um seguido do outro, não pode ter nada no meio, nenhuma vírgula, nenhuma palavra, letra, nada, tá? Isso é uma locução verbal que a gente chama, é um período simples. Parabéns, Amanda. Isso a gente chama de locução verbal. O que seria uma locução verbal? O que é uma locução verbal? Tá? Uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos, seguidos, sem nada no meio deles. Tá? Não pode ter nada no meio deles. Bebeu dirigindo. Ponto. Tá? Lauren, não sei se foi sobre esse que tu escreveu, Lauren, mas esse é período simples. Por quê? Porque estão os dois verbos colados um no outro, sem nenhum sinal de pontuação e sem nenhuma palavra no meio. Tá? Isso, período simples. Tá? Por que isso? Porque quando a gente tem locução, tá? Locução no português, tu tem de todas as classes gramaticais, menos de preposição. Só não existe tu escrever no português, tu não pode escrever nunca duas preposições juntas. Tá? Por exemplo, eu escrever assim, até, após, junto, um do lado do outro, não pode. Por quê? Porque a única locução que não existe no português é a locução prepositiva. Ou seja, tu nunca pode escrever duas preposições seguidas, uma depois da outra, tá? Agora, locução substantiva existe, são dois verbos juntos, nome de pessoa. Paulo César. Paulo é verbo, Paulo é substantivo, César também. Isso é uma locução substantiva. Né? O meu nome é Júlio César Valim. Júlio César. Né? É uma locução substantiva. Todo mundo que tem dois nomes, que a gente chama de nome composto, por isso, ó, é nome composto, por quê? Vem daí de período composto e tal. Só que são dois substantivos no nome da pessoa. Toda pessoa que tem dois nomes, né, a gente chama de nome composto. Nome simples é a pessoa que tem direto um nome, Renata Farias, e o Farias é substantivo. Desculpa, é sobrenome. Não? Então, eu escrevo
dois verbos seguidos, nesse caso, tá? Isso é bem um pegar-ratão que tem nessa matéria. Mas daí, como não tem nenhum sinal de pontuação nem nada, os dois fazem parte da mesma ideia. Bebeu dirigindo. Um verbo a gente chama de regido, isso vocês não precisam decorar e tal, isso é outro conteúdo, mas é só para entender melhor essa parte. E o outro é o verbo regente, tá? Ou seja, sempre que eu tiver dois verbos escritos um do lado do outro, sem nenhum sinal de pontuação, sem nada, os dois verbos fazem parte da mesma ideia, né? Porque aí se eu pegar a ideia é bebeu dirigindo, ponto. Então tu imagina alguém bebendo e dirigindo ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo essa ação. Então ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então é uma ação, tá? Então por isso que é um período simples, tá? Então, mas tem como ter duas orações com locuções verbal? Tem. Tem, eu posso escrever assim, ó, por exemplo, bebeu dirigindo, ó, bebeu dirigindo, escrever de forma bem direta, bateu o carro, ponto. Aí é um período composto. Por quê? Bebeu dirigindo vai ser uma oração, a gente considera uma porque tem locução verbal. Daí tem a vírgula separando uma da outra, poderia ser até a letra E, que a gente chama de conjunção aditiva, tá? Que também soma as ideias. Bateu o carro é outra oração, verbo bater, né? Então aí eu tenho período composto, ó. Aí é período composto, tá? Porque eu tenho duas orações. E também tem como eu fazer um pega-ratão, como eu sempre falo, que é bom a gente sempre entender o conceito das matérias e nunca decorar, porque aí evita esses pega-ratões. Se eu escrever aqui bebeu, vírgula, dirigindo, ponto. Aqui eu tenho período composto também. Por que eu tenho período composto? Bebi dirigindo, mas bateu o carro, ainda continua período composto. Isso, porque bebi dirigindo seria uma oração, bateu o carro, mas bati o carro, outra oração. Tá? Daí tem um negocinho sobre a conjunção mas ali, mas depois eu vou falar. Tá? Bebeu, vírgula, dirigindo, daí faz parte. Isso, são duas orações, Gabriele. Porque bebeu já é uma ideia, porque a vírgula separa, fica só a ideia do bebeu. Dirigindo é outra ideia. Né? Então, ele bebeu dirigindo. São duas orações, isso é período composto. Agora, se eu tiro a vírgula, ficam duas palavras da mesma classe gramatical, sem nenhum tipo de coisa entre elas, daí é uma locução verbal, daí é período simples. Então, entenderam? Isso é que tem que cuidar, então, para entender bem. Tá? Até, inclusive, por que é isso? Tá? Isso virou um pega-ratão do português brasileiro. Porque no português original de Portugal, tu nem pode construir uma frase escrita assim. Por quê? Porque dirigindo, por exemplo, não existe. Tá? Chegando, isso é bem interessante, tá? Até porque a gente pode mudar a forma de escrita. Chegando, saindo, falando, estudando. Se vocês pegarem todos esses verbos que estão escritos aí, ó, tá? Chegando, saindo, falando, estudando, são verbos que a gente usa muito no dia a dia, né? Quando tem vírgula, período composto. Isso desde que eu tenha uma oração antes da vírgula e uma oração depois da vírgula, Amanda. Tá? Eu tenho que ver sempre isso. Se tiver uma oração antes e uma depois, daí é período composto. Todos esses verbos que eu botei, eles têm o que em comum? NDO. Todos esses verbos que têm NDO, a gente chama eles de gerúndios. Vocês devem lembrar, de repente, isso do lá, que a gente estuda no colégio. Gerúndios. Gerúndio, o que é? É todo verbo que tem esse NDO. Tá? Falando, dormindo, acordando, cantando, sonhando, chegando, trabalhando. Todos os verbos que têm esse NDO.
Isso, por exemplo, é uma coisa que Portugal quis tirar no acordo ortográfico, porque lá não existe. Eles não suportam isso, que foi uma invenção do brasileiro, na verdade. Gerúndio, isso, Gabriel. Porque o gerúndio no português mesmo de Portugal não existe. Foi uma invenção do Brasil. Tá? Tanto que por isso que eles falam daquele jeito, estou a chegar, estou a sair, né, estou a falar, né, estou a assistir TV. Eles falam dessa maneira porque lá, em vez de tu falar ou escrever, não existe nem na fala, nem na escrita. Lá tu jamais pode dizer assim para alguém, ou ligar para alguém, estou chegando, né? Lá é, estou a chegar, que no nosso português também é certo. Pode substituir, inclusive na escrita, fica mais norma culta. Para nós existe o verbo gerúndio CNDO, até o próximo acordo ortográfico, que no próximo deve sair. Nesse não quiseram tirar porque ia mudar demais o português, porque já mudou bastante. Depois eu vou pegar na outra live uma partezinha sobre acordo ortográfico, mas mudou para nós bastante. Então, esse estou a chegar, né? Eu até vou fazer, sem sair do assunto, mas eu vou fazer uma live extra na semana, que daí, quem puder só assistir, que eu vou falar sobre acordo ortográfico, tá? Que é tudo que mudou no português. Já vou acabar, tá? Deu 1h20. Na verdade, agora que fechou 1 hora, porque eu fiquei 19 minutos lá arrumando, né? Até todo mundo entrar e tal. Então, agora que tá fechando 1 hora. Tá? Eu vou fazer um pouquinho mais só. Mas se tu não vai poder assistir depois a redação, para de assistir agora, porque a redação é importante assistir. Tá? A redação que vai ser às 15 horas. 15 horas, tá? E vai ser na página do Facebook. Tá? Vai ser direto pelo Facebook ali. Porque acho que até não gasta internet pelo Facebook, se não me engano, né? Acho que não gasta dados, tá? Então, de tarde é pelo Facebook. Na minha página lá, né? Tá? Então, lá eles falam assim, estou a chegar, estou a sair, e a gente pode escrever, a gente pode falar assim, só que soa estranho para nós, né? Mas tu pode falar, estou a sair, estou a chegar, né? Estou a assistir TV. É certíssimo isso no português. Inclusive, é mais norma culta do que falar estou chegando, estou assistindo. Certo? Então, tá indo bem, né? Espero que vocês tenham entendido até essa parte aí, tá? Porque hoje tá, já como fechou 1 hora, eu vou ficar nisso aí, porque de tarde eu vou dar mais de 1 hora ali pelo Facebook, tá? Amanda, não sei se tu quis dizer que confirmou, mas não gasta, né? Eu acho que pelo Facebook não gasta dados. Ao menos a maioria dos planos que eu saiba, pelo Facebook acho que não gasta dados. Eu acho, né? Tá? Então, de tarde vai ser mais de 1 hora, tá, pessoal? E daí vai ser pelo Facebook, ali pela minha página. Igual eu vou colocar o link no AVA, mas eu acho que vocês já têm, tá? Mas eu posso mandar até pelo grupo ali, se me mandarem pelo grupo do WhatsApp ali, tá bom? Vou fazer pelo Facebook, tá? Se eu não coloquei exercícios para vocês de frase, oração e período, eu vou colocar. Daí vocês fazem, depois eu coloco resposta, né? Eu acho que eu já coloquei, né? Mas eu vou colocar outros também, porque depois da aula, para ver se vocês entenderam bem isso, tá? Então, certo, Gabriel? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido até isso. E, inclusive, quando eu começar a aula de tarde, se tem alguma coisa dessa parte aí que vocês não entenderam, tá? E não perguntaram agora, vocês podem perguntar, tá? Então, eu vou fazer mais lives do que tá no cronograma ali, tá? Só que daí eu vou fazer sempre pelo Face, até no meio da semana alguma, daí eu vejo um horário que todo mundo pode mais assistir. Claro que eu não vou cobrar trabalho valendo nota, é só para eu ir podendo dar toda a matéria devagar, tá bom? Então, de tarde a gente faz ali pela redação, daí é muito importante que todos assistam a da tarde, porque depois que eu encerrar vai ter a redação que é para entregar até amanhã, que daí é trabalho valendo nota, tá bom? Daí eu vou explicar bem a redação ali, vou explicar antes o uso dos porquês, tá? E depois toda a estrutura da redação, certo? Às 15 horas, ali no Facebook, na minha página. Não é no perfil, é na página Professor Valim, certo? A live da tarde, a Adriana, às vezes é difícil eu dizer o tempo, entendeu? Porque eu posso passar, mas eu vou passar de 1 hora, tá? Eu acho que ali de tarde, 1h40, tá bom? As outras, da outra semana que eu vou procurar fazer de 2h30, fazer lá a revisão da prova antes da prova, eu vou revisar todo o conteúdo, então ela é maior mesmo. A da tarde hoje deve ter 1h40. Vai começar assim, ó,
Eu marquei 15 horas, pode começar ali 15h05, 15h10, tá? Só porque eu sempre fico esperando um pouquinho o pessoal entrar. Eu posto o link no fórum, posto sim. Tá? Então, começa ali 15h10, eu devo começar mesmo, tá? Daí deve ser 1h40, tá? Se eu não tiver conseguido explicar tudo em 1h40, eu vou indo até eu conseguir explicar toda a redação, tá? Porque eu tenho que dar ao menos o uso dos porquês direitinho e toda a estrutura da redação, tá? Daí eu vejo pelo tempo, se der eu dou mais alguma coisa, daí a gente vai indo pelo tempo. Assim, ó, Fernanda, como eu vou fazer pelo Facebook, eu posso deixar gravado ali, tá? Eu posso deixar a live gravada. Então, se não puder assistir, tá? O interessante é que todo mundo possa assistir na hora, é porque pode fazer perguntas, enfim, tá? Mas eu vou deixar gravada ela ali, daí depois, posso deixar ali, tá? Só que conta como, quando é dia de aula, conta como presença, entendeu?